O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Esta é a parte 17. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Sem tempo a perder, Bernon cerra o punho com determinação e resmunga que não há outra escolha. Ele fará o que puder, ergue as rédeas e comanda seu cavalo a acelerar, gritando com vigor. Enquanto ele se distancia a galope, Raiz observa a cena com apreensão grave. A imagem do céu tingido pelo pôr do sol colore sua promessa silenciosa. Ele não permitirá que seu aprendiz mais promissor, Kinox, morra naquele lugar. Enquanto a fogueira arde no centro do acampamento, envolvendo o grupo em um manto de calor e luz, os estudantes permanecem sentados ao redor em silêncio vigilante. Em meio a esse clima de tensão, Liu observa o movimento discreto de Yu. Com a expressão intrigada, Liu se aproxima e pergunta por que ele está espalhando o sangue do javali com chifres. Paracelsus explica que, se usarem o sangue de monstros mais fortes, os monstros mais fracos sequer ousarão chegar perto. É algo comum de se fazer no leste, especialmente quando se acampa à noite, o momento mais vulnerável para os viajantes. Ao ouvir a explicação, Liu compreende e apenas responde que entendeu. Logo em seguida, Penélope se aproxima. Ela chama por Yu. Ele se vira, atento ao vê-la se aproximar. Com um sorriso grato, ela agradece sinceramente. Graças a ele, os outros estudantes puderam permanecer seguros. Yu, mesmo diante do agradecimento, mantém a expressão firme. Ele lembra que ainda há muito a ser feito. A floresta ainda esconde muitos monstros e o mago que enfrentam continua solta. A noite ainda guarda perigos. Penélope, com um olhar sereno, reconhece a verdade em suas palavras, mas destaca com alívio contido que até agora ninguém morreu. Ela afirma que acredita que a segurança do grupo é graças a ele. Suas palavras são acompanhadas de um leve pesar ao mencionar que Ekdna, sua colega, foi rude anteriormente. Ela pede que Yu a perdoe. Explica que o preconceito de Ekdna se deve à aversão comum que as pessoas têm pelas famílias das trevas. Yu a observa em silêncio, mas seus pensamentos transbordam inquietação. Ele se pergunta por que Penélope se importa com ele, e admite a si mesmo que não gosta de como isso está se desenrolando. Yu fala que não precisa se preocupar com alguém como ele, um inútil rejeitado pela própria família sombria. Ele afirma que nem a família imperial acreditaria se soubesse que ela o considera. Para Yu, isso é mais uma consequência de seu nascimento. Penélope o interrompe com delicadeza, mas firmeza. Ela enxerga diferente. Para ela, se puder salvar mais pessoas, mesmo que isso signifique unir-se a um demônio, o fará sem hesitar. Seus olhos brilham com convicção, e o a encara surpreso, e com um sorriso leve, ela completa que está apenas brincando. Com o passar do tempo, o silêncio ao redor do acampamento dá lugar à introspecção. Yu observa Penélope à distância, com os braços cruzados, enquanto seus pensamentos mergulham em reflexão profunda. Penélope von Ackheim, a lembrança da jovem, trajando vestes formais e realizando rituais religiosos com graça e solenidade, vem à mente. Ela é conhecida como a Princesa da Bondade, um título que carrega com dignidade, mas apesar da aparência gentil e das ações caridosas, existe algo mais em sua essência. O que muitos não sabem ou preferem ignorar é que seu maior defeito talvez seja seu utilitarismo extremo. Penélope é alguém que colocaria a salvação de muitos acima de tudo, alguém disposta a sacrificar a si mesma sem hesitar se isso significasse proteger vidas. Yu continua a observá-la com atenção. Ela é sem dúvida uma figura perigosa, não por maldade, mas por convicção. Sua devoção pode facilmente fazer com que o título de Princesa da Bondade se transforme na Princesa de Sangue Frio.
As memórias se entrelaçam com a realidade e logo o foco retorna ao presente, com a liderança natural que lhe é característica e o começa a organizar o grupo. Com energia firme, ele propõe que se dividam em equipes de 4 para montar as barracas. Enquanto o grupo trabalha na montagem do acampamento, alguns estudantes trocam comentários curiosos ao verem o carregando tantos equipamentos de forma improvisada. Um deles pergunta por que ele anda com tantas coisas daquele jeito. A resposta vem carregada de rumor e preconceito. Dizem que a família Renyabu, a qual Yu pertence, empurra seus filhos de um penhasco ao completarem 5 anos. A risada discreta ecoa logo em seguida, mas Yu apenas observa pensativo. Ele reflete, sem demonstrar raiva, que é incrível como existem boatos tão cruéis, mas entende, é assim que as pessoas veem as famílias das trevas. A movimentação do grupo continua, e mais à frente, Yu se encontra com Thalia. Com um olhar afiado, ele murmura que é melhor terem cuidado. Ela, surpresa, pergunta com quem exatamente devem se preocupar, mas Yu desvia, respondendo com breve não é nada. Logo depois, ele se posiciona diante dos demais ao redor da fogueira. Assume o comando com naturalidade, instruindo que, depois de decidirem os turnos de guarda noturna, devem começar a realizar a vigilância do acampamento. A ordem é acatada com atenção. Yu sente que seu momento de agir se aproxima. É hora de começar sua parte, mas sua mente está em alerta para algo mais profundo. Existe um problema crítico no segundo episódio da academia, durante essa emboscada. Ele se recorda com clareza. Se não eliminarem rapidamente o mago responsável pela criação da barreira, o cenário se tornará impossível de completar. A noite avança sob um céu tranquilo, coberto de estrelas e iluminado pela luz pálida da lua. Ao redor das barracas, alguns estudantes começam a ceder ao cansaço. O ambiente parece calmo, quase sereno. Yu saca sua espada, pois já pressentia o desenrolar do cenário. Observa a movimentação com olhar afiado. Os pensamentos se alinham com a urgência. Se o mago responsável pela barreira não for eliminado rapidamente, aquela história não terá conclusão. O campo se tornará uma armadilha mortal. Com a mão repousada sobre a empunhadura da espada, envolta por uma energia púrpura pulsante, ele avança com passos decididos. Acima das copas das árvores, a barreira mágica se ergue em um brilho azulado intenso. O restante dos estudantes começam a despertar em meio à confusão. Alguns se levantam tropeigos, os olhos arregalados diante da energia mágica que agora cobre o céu. Os outros permanecem no chão, sem entender o que está acontecendo. Um dos alunos se ergue rapidamente e grita para os demais se levantarem. A tensão se intensifica no acampamento, com o som das árvores balançando violentamente e a energia mágica no ar. Um dos estudantes corre com urgência até Penélope e avisa ofegante que há um problema. Ela se vira com serenidade, mas o olhar atento, perguntando o que está acontecendo. A resposta vem com calafrio, uma enorme quantidade de criaturas com mana está se aproximando da área. No alto, a visão da floresta revela formas escuras começando a cercar o acampamento. Logo, Ecdna salta à frente, postando-se defensivamente diante de Penélope. Pede que a princesa fique atrás dela. Ao mesmo tempo, Paracelso saca sua arma com um brilho nos olhos e comenta que eles estão vindo. O sangue de javali com chifres, usado como dissuasor, não teria efeito algum diante dos monstros mais fortes. A barreira mágica já não serve de proteção. De súbito, a ausência de Yu é notada. Thalia se espanta porque Nox não está ali. Com os olhos fixos em um grimório mágico aberto, Liu manifesta uma aura verde enquanto explica que Yu partiu. A revelação provoca surpresa e indignação. Ecdna, tomada pela inquietação, não esconde o choque. Yu, aquele que parecia tão confiante em proteger Penélope, simplesmente foi embora. Penélope permanece em silêncio, observando tudo com firmeza, enquanto a linha de frente se forma diante da ameaça iminente. A acusação de Knox ter fugido paira no ar, mas Leon se impõe com firmeza, afirmando que sim, ele se afastou, mas não fugiu. Ecdna reage com incredulidade, exigindo saber como Leon poderia ter tanta certeza. Ao redor, o som das árvores sacudidas, poasas e patas monstruosas tomam o ar. Criaturas surgem entre galhos e da escuridão da floresta, com os olhos ardentes e sede de mana. São muitos, mais do que qualquer um esperava. Eleanor admite
que há monstros demais para que lidem com todos. E então, com o Grimório aberto, uma energia intensa começa a jorrar e inspirar verdes ao redor do corpo de Leo. Ele diz que está tudo bem. Um vórtice de mana se forma a seu redor, brilhando com um poder. Penélope e Echidna, mais atrás, observam a cena em choque. A quantidade absurda de mana faz Penélope arregalar os olhos, tomada por uma mistura de surpresa e dúvida. Aquilo está realmente acontecendo. A princesa, antes tão firme, agora hesita por um instante, diante da magnitude da magia. Enquanto isso, Leo continua a canalização sem fraquejar. Seu olhar agora revela outro sentimento de curiosidade. Ele murmura para si mesmo, fixando os olhos em um ponto adiante. Está curioso. Um pouco antes, com o olhar fixo em Yu, Leo segura em sua mão uma joia de coloração púrpura que pulsa com poder. Há algo mais do que magia ali, há um propósito. Seus pensamentos se voltam para a responsabilidade recebida. Leon admite para si mesmo que precisa entender melhor quem é essa pessoa, Knox von Renhabou, o que levou a confiar tanto nele, o que significa carregar esse fardo. A resposta vem com uma declaração solene. De pé, com a pedra mágica em mãos, envolta por uma aura verde intensa, Leo ergue a voz e proclama sua posição. Como patriarca da Casa Marvas, ele assume o comando daquele campo de batalha. A magia irrompe do solo como chamas verdes, envolventes e violentas. As criaturas avançam, lobos demoníacos de olhos vermelhos e bestas aladas que cruzam os céus. Colidem contra a barreira de mana criada por Leo, mas são rasgadas em pedaços antes mesmo de chegarem perto. Com um tom calmo, Leo sentencia que o resultado daquela batalha será decidido ali. O primeiro monstro ruge, investe com ferocidade, mas é engolido por um raio cortante de energia mágica da criatura convocada. Com um gesto preciso, invoca guerreiros esqueléticos cobertos por armaduras mágicas. Ossos se erguem do solo, envoltos em chamas verdes, formando um pequeno exército de mortos-vivos sob seu comando. Diante daquela força mística que desafia a morte, Leon declara com voz firme e imponente: o resultado daquela batalha será decidido apenas por ele, Leon von Marvas. Enquanto a batalha contra as hordas de criaturas irrompem no acampamento, em outro ponto da floresta, e o avança silenciosamente por entre círculos de magia que vibram com runas vermelhas. As correntes arcanas que selam o terreno tentam contê-lo, mas são inúteis diante de seu domínio sobre a mana. Com um único passo, atravessa o campo de restrição. O sistema notifica que sua sensibilidade à mana neutralizou completamente a magia de contenção intermediária. À medida que adentra a zona proibida, um novo impulso flui por seu corpo. Graças ao efeito do manto que carrega, seu poder de ataque se eleva. Com a aura mágica pulsando a seu redor, Yu ergue os olhos e encara diretamente a presença que se escondia nas sombras. A figura sombria de Rudiger observa com um sorriso afiado. A provocação vem rápida, com um tom divertido, até quando ele pretendia se esconder. Yu permanece calmo. Rudiger agora reconhece o inesperado. Um mero estudante da academia não só conseguiu localizá-lo, mas também teve coragem suficiente para enfrentá-lo diretamente. O sistema mais uma vez reage à presença de Yu. O título é ativado, gênio da atuação. A magia que envolve Yu se intensifica. Com o olhar afiado e a voz carregada de frieza, rebate com desprezo. Aquelas são palavras que só deveriam ser ditas por alguém que realmente vale alguma coisa. Sem perder a postura, sentencia com calma implacável que quem precisa aprender o próprio lugar é o próprio Rudiger. A provocação o atinge como uma lâmina. Enfurecido, Rudiger range os dentes e dispara em um salto selvagem, os músculos se contraindo como molas prestes a explodir. Suas garras se estendem, prontas para rasgar, mas Yu já se move, ele defende com precisão e contra-ataca. Rudiger é forçado a recuar, sua expressão agora distorcida entre raiva e surpresa. Ofegante, com sangue escorrendo de um corte recente, Rudiger estreita os olhos. A fúria o consome enquanto encara o garoto à sua frente.
A incredulidade toma forma em palavras cuspidas com ódio, perguntando quem diabos é ele. Mas Ryu mantém o controle, a espada envolvida em uma energia negra pulsa em sua mão como se estivesse viva. Ele ergue os olhos, sereno e implacável, dizendo que não precisa dizer isso. Em meio ao rugido, a voz de Hurdig irrompe ameaçadora, vai arrancar cada palavra daquela boca arrogante com os próprios punhos. A investida vem com brutalidade. Hurdig salta, rompendo o ar, envolto em uma espiral de mana vermelha. O solo estremece sob a força do impacto enquanto ele desce com um soco devastador. Mas Ryu já se move, desvia com precisão e contra-ataca com movimento limpo e cirúrgico. Em um instante, sua espada desliza pela guarda do inimigo e o corta, interrompendo a ofensiva. O mundo ao redor desacelera por um breve momento. Hurdig tenta entender o que aconteceu, mas então sente o corte profundo, o sangue que escorre, o golpe que ele sequer viu chegar. Um brilho sinistro percorre a lâmina de Ryu, envolto em uma energia escura, enquanto ele observa o oponente cambalear. Seu olhar permanece frio, implacável, sem precisar erguer a voz, declara calmamente que o que importa agora é o que vem a seguir. Sem sequer utilizar uma habilidade, ele já superava Hurdig. A diferença de níveis entre eles era tão grande que qualquer esforço extra seria desnecessário. Mesmo tendo tomado o poder de um demônio, Hurdig continua sendo apenas um humano corrompido. Essa verdade ecoa nos pensamentos de Ryu enquanto observa a criatura se erguer. O rosto retorcido pela ira, Hurdig cospe sangue e se levanta com esforço, rosnando entre os dentes. Com um grito, Hurdig avança novamente, as garras demoníacas se estendem, mergulhadas em energia maligna, cortando o ar. Ele exige saber se o é arrogante o bastante para achar que já venceu. Enquanto Hurdig dispara pelo campo, a verdade surge com clareza. Em comparação ao nível atual dele, aquele Hurdig enfurecido e descontrolado é muito mais fraco. Ryu sabe disso, sente isso em cada movimento previsível, em cada explosão de raiva desesperada. A pressão do combate atinge um novo ápice quando as habilidades de Ryu se manifestam com intensidade devastadora. As mensagens surgem, gênio da espada e gênio do combate ativados, e no instante o ataque selvagem de Hurdig é completamente neutralizado. Com um único movimento fluido, Ryu destrói a investida de seu oponente, cortando através da ofensiva como se fosse nada. A lâmina negra atravessa o campo e Hurdig mal consegue acompanhar. O impacto faz o demônio cambalear, seu corpo tremendo diante da precisão e da força do golpe. Para Ryu, um ataque como aquele é inútil. Antes que Hurdig possa se recompor, outra habilidade é ativada, o gênio da atuação. Hurdig grita de dor, o peito marcado pela energia que penetra sua carne como uma lança. O demônio, derrotado e com o rosto colado à terra, ofega pesadamente. Seus pensamentos fervem com arrependimento. Ele deveria ter sido cuidadoso desde o início. Deveria ter prestado atenção não apenas ao poder, mas à presença silenciosa de quem ele subestimou desde o começo. O bom para nada da casa Renyabu era qualquer coisa menos isso. Ryu permanece com o olhar frio sobre Hurdig, o corpo do inimigo, rendido aos seus pés, sujo de sangue e ferido pela força que jamais esperava enfrentar. Com a espada em mãos, Ryu se aproxima em silêncio, sua presença pesando mais do que 1000 palavras. Hurdig tenta se erguer, mas sua força o trai. Em sua mente, um pensamento domina. Seus planos foram arruinados. Ele encara Ryu com a fúria e incredulidade, incapaz de aceitar a derrota. Como alguém ousa humilhar um recipiente do sangue do Arquiduque. Mas Ryu não responde às provocações, ergue a espada com tranquilidade, decidido e diz que é o fim, que já teve o suficiente. Nesse instante, uma voz ecoa desesperada, cortando a atenção como um raio. Um homem surge correndo entre as árvores, o rosto tomado pelo pânico. Ele implora, grita para Ryu parar, declara que Hurdig é seu aprendiz. Ryu se vira lentamente, encarando o Raiz com os olhos atentos. A revelação o pega de surpresa. Sem disfarçar sua confusão, questiona o que isso significa. Raiz, agora diante dele, abaixa a cabeça em pesar, pede desculpas por tê-lo deixado enfrentar essa situação, mas confirma a verdade com firmeza. Hurdig, o mesmo que tentou massacrá-los, é sim seu aprendiz. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever.
Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!